Meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso podcast do iTécnicos. Mais uma gravação, mais uma conversa com um colega técnico industrial que vai falar sobre a trajetória dele, o ramo que ele atua e dar inspiração para aquele profissional que está começando e para aquele garoto que quer entrar para fazer o curso técnico. E levar para a comunidade, para a sociedade como um todo, a importância desse curso, dessa profissão de técnico para a sociedade. Nós estamos falando da nossa visita de hoje, o nosso amigo técnico em eletrônica, Eanes Barros. Eanes, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para enriquecer aqui de conhecimentos o canal iTécnicos. Então eu queria que você se apresentasse, fala a área de atuação que você tem, que você desenvolve. O Eanes é empresário, você veja que ele é técnico e por ser técnico ele montou uma empresa e atua no segmento da formação dele. A palavra está com você, Eanes. Fica à vontade aí. Em primeiro lugar, Luzimar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando para os outros técnicos, falando para a sociedade também. Meu nome é Eanes Barros Soares Júnior, como você falou, e sou técnico em eletrônica desde 1984, formado pelo Elefante Branco, Aqui de Brasília Centro mesmo. de Ensino Elefante Branco de Brasília. E é interessante até você falar sobre isso, porque eu mudei para Brasília em 1982, quando era obrigatório pela Secretaria de Educação, na época, que todos os cursos de segundo grau fossem técnicos. Então, até os colégios particulares eram obrigados pela Secretaria a dar um curso técnico. A maioria era curso de fachada, vamos dizer assim. Botavam as matériazinhas, mas o Elefante Branco tinha excelentes professores e realmente fez uma formação muito boa. E eu saí de lá. Eu entrei meio que por acaso. Eu queria ser técnico, mas eu queria ser técnico em mecânica. Aqui, na época, não era disponível esse curso. Eu estava no Rio, morava no Rio, eu ia ser técnico em mecânica de aviação. Olha aí. Ia consertar aviões e tudo, mas meu pai foi transferido para Brasília, eu tinha 16 anos, e aí entrei no Elefante Branco em eletrônica, meio que por eliminação. Tinha 5 cursos lá, não vou lembrar todos agora, e escolhi eletrônica por ser assim o menos chato, vamos botar assim, né? Certo. E eu me lembro que na época a pessoa que fez a minha inscrição, quando eu falei eletrônica, ela fechou a cara assim, logo eletrônica? É o curso mais difícil daqui. A maioria das pessoas não chega ao final, e fazendo me aterrorizando para eu tentar escolher administração ou contabilidade. Eu me lembro que esses dois tinha desenho técnico, eu não lembro quais eram os outros. E tinha eletrônica. Desses, eu escolhi eletrônica e ela fez essa pressão aí. E eu achei muito legal porque eu gosto de desafio. Sim. Então eu encarei isso como desafio e me formei em eletrônica e me apaixonei, sou apaixonado até hoje. Quando eu tô, vamos botar assim, meu descanso é brincar com eletrônica. Nos finais de semana, no feriado, você Por incrível que pareça. Passa a semana inteira lá na empresa, atuando como empresário do ramo da eletrônica e na eletrônica, até orientando outros colegas técnicos, né? Também. E chega o final de semana, você quer voltar. Durante a semana eu trabalho no meu segmento, que o segmento da minha empresa é manutenção industrial. Então a gente cuida, eu vim como autônomo antes de ter a empresa do segmento de indústria gráfica. Então eu consertava equipamentos gráficos e tudo, primeiro como funcionário de uma empresa, depois como autônomo e por fim na minha empresa. Mas aí depois que abri a empresa, eu comecei a atuar em toda a manutenção industrial, então não só gráfica, né? Sim. Outras empresas que precisem do nosso trabalho, como a área técnica de formação, o cara que não é um técnico, vamos dizer assim, prático, né? A gente que tem formação, que tem
que tem teoria, a gente consegue se adaptar a outras áreas, porque a fundamentação é a mesma, né? Perfeito. Então, e nesse sentido, eu acho importante demais falar sobre isso, porque o técnico ele acaba competindo com esse prático. Certo. O cara que viu um outro técnico fazer, ou às vezes nem era técnico o primeiro que ele viu fazer, ele só vai repetindo e repetindo. Certo. E muitas vezes ele consegue acertar. Ele vive daquilo, mas meio que sem noção do que está fazendo. Ele não tem o conceito, a teoria. Não tem o conceito, não tem a teoria. Às vezes se coloca em perigo, às vezes coloca o cliente dele em perigo ou de vida, ou simplesmente de perda de patrimônio, porque não sabe o que está fazendo. Mas a gente, quando tem que fazer um orçamento, muitas vezes a gente tem que competir com esse profissional, que não é técnico. Não é técnico. E isso prejudica bastante a questão de valores. Certo. Mas a sociedade está aprendendo, né? A gente percebe aí que há aí uma inserção muito forte do conceito de técnico, né? Eu vou até citar um exemplo aqui, uma situação que eu participo, né? Que é o nosso Conselho dos Técnicos. Depois que a gente trabalhou aí por muitos anos para a criação desse conselho, eu percebo que há uma maior, vamos dizer assim, conscientização da sociedade sobre a importância da nossa profissão de técnico. Mas claro que está muito distante, a gente precisa avançar muito, os conselhos precisam fiscalizar. Para quê? Para dar segurança para a sociedade. Porque nós que fomos formados na academia de técnico, de segundo grau, mas a parte de formação, a gente sabe o que está fazendo, qual o parafuso que está sendo apertado, a gente sabe por quê. E por quê. Exatamente. E somos fiscalizados. Isso. Porque o técnico, você vê, eu sou formado em 84, eu podia estar absolutamente desatualizado. De 84 para cá, o que a eletrônica evoluiu? Muito. Né? Aquilo que às vezes nem era ficção na época, eu gosto muito de falar sobre isso, o celular. Sim. Em 84, o celular nem como ficção não aparecia, nem em novela, nem em filme, nem em série. Aliás, nem existia série. Exato. E hoje é uma realidade que ninguém vive sem. E ele é o quê? Eletrônica. Sim. Então, o técnico eletrônico que ele fica também só batendo no peito, falando eu sou formado, mas ele está com conhecimento lá da época do diploma dele, ele também está defasado. E o conselho vai em cima. Então, acho legal ter a questão do conselho também por causa disso, porque tem o que não é formado e se diz técnico, tem o que é formado e não se atualiza. Sim. A gente, como técnico, tem que estar sempre se atualizando, ferramentas, conhecimento, áreas de atuação, algumas nem existiam. Sim. Né? Então, é muito importante essa questão do conselho. Tá, interessante aí falar sobre os equipamentos, né, Yanis? Quais são, assim, uma série de equipamentos? Porque a gente tem equipamentos que interagem com... vamos dizer, o ar-condicionado. Tem eletrônica ali, né? Porque você usa o controle. Os primeiros não tinham. Não tinha, exatamente. Então, hoje já existe a interação. Tem o técnico em mecânica, técnico em refrigeração e ar-condicionado, que trabalha na parte mecânica do ar-condicionado, mas para funcionar o controle é eletrônico. É eletrônico. Tem tanto o controle na mão, que é eletrônico, como uma placa receptora que executa os comandos, que comanda a parte mecânica lá dentro do ar-condicionado. Isso hoje tem tudo. A geladeira é eletrônica hoje em dia. A geladeira e tem inclusive partes de informática. Tem geladeira que você conversa com ela, né? Que tem como esses assistentes, como tem a Alexa, né? Da Amazon. Você tem eletrônica, você tem informática. E hoje essas profissões técnicas estão interagindo muito, porque não dá para ter um limite. Olha, até aqui é eletrônica, daqui para lá é mecânica. Não, é meio que uma simbiose, né? Certo. Um não funciona sem o outro. Isso é muito bom. Eu acredito que isso é muito bom. Porque tem aí uma interação das duas profissões, Exatamente. de técnico industrial. Porque nós estamos... em todos os segmentos da sociedade nós estamos, em toda a cadeia da engenharia. O que nós executamos é engenharia. Engenharia de nível médio. Você falou aí que atuava, não sei se ainda atua, no segmento de gráficas, né? De gráfico. Como que é essa atuação? Eu atuo, né? Eu me formei em eletrônica, não mexia com gráfica. Sim. Trabalhei com informática
que era na época dos 286. 286. 286 era uma máquina Quem potente. tinha um 286 Ah, era o cara, porque era o preço de um Fusca na época. Eu me lembro que na empresa primeira empresa que eu estagiei e depois trabalhei, só quem usava o 286 era o diretor de informática, era o diretor de software. Eram 6 diretores, entre eles, os donos, só o diretor de software que usava o 286. Aí a gente usava PC XT, maneira de dizer, eu mesmo não usava, porque eu era um simples estagiário. Eletrônica ou informática era uma coisa... era mais restrita, né? E era basicamente mesmo de ficção científica, era coisa de Jetsons e olha lá. Mas aí a informática foi evoluindo muito, muito, muito. Eu passei um tempo fora da área técnica, fazendo outras coisas. Quando eu voltei para trabalhar numa gráfica, fui atender um anúncio de jornal, também é outra coisa que não existe mais. Mas, enfim, e eu fui atender uma gráfica em Goiânia que estava precisando de um técnico residente, porque era uma gráfica muito grande e funcionava 24 horas. Então, ela precisava ter um técnico que ficasse à disposição, não podia chamar uma pessoa qualquer e que não tivesse conhecimentos com gráfico. Me apaixonei também por essa área, é uma área muito gostosa de trabalhar. Certo. Então, trabalhei como funcionário lá, depois em algumas outras empresas também como funcionário em Brasília. Saí para ser autônomo e vislumbrei a possibilidade de vender para o governo. Para o governo precisaria de um CNPJ, precisaria de uma empresa. Montei a empresa, foram 5 anos até conseguir o primeiro contrato, ou seja, eu tinha uma empresa, eu sustentava uma empresa basicamente como autônomo. Certo. Porque o meu cliente não precisava... Do contrato com a pessoa jurídica. Não precisava. Contratava como profissional técnico em eletrônica, mas não eventualmente pedia uma nota fiscal, mas não era uma exigência, porque ele queria o meu conhecimento. Certo. O governo, sim, precisava de tudo. Aí quando eu consegui o contrato com o governo, e aí continuei trabalhando, e hoje eu trabalho para muitas gráficas do governo, muitas não, algumas gráficas do governo, que tem, quase todo órgão tem uma gráfica, hoje eles chamam de outros nomes, não sei bem porquê, editora, reprografia, mas quase todo... O conceito seria o da gráfica, né? Exatamente. Produção e são equipamentos importados, são equipamentos que têm manuais em língua estrangeira, então outros conhecimentos que a gente precisa ter além do conhecimento técnico, conhecer um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês, às vezes um pouquinho de alemão. Certo. Mas é uma área realmente muito gostosa, é uma área muito legal para trabalhar. Tá, e nessa área de gráfica, só para a gente até esclarecer, porque assim, eu não tenho nem ideia. Eu imagino a gráfica um equipamento ali que imprime nos jornais, mas lógico, por trás existe ali a eletrônica que permite que funcione daquela forma. Como são esses equipamentos? Como são os equipamentos? A gráfica, como tudo, vem evoluindo. Você falou em jornais. Jornal era uma das coisas, era uma das gráficas, porque gráfica é dividida por segmento, tal qual uma medicina, né? Você fala, fulano é médico. Mas ele é médico de quê? De joelho ou do olho? São médicos diferentes. Tem uma formação básica comum, mas depois ele faz especialização. Então, gráfica é mais ou menos assim. Tinha gráfica de jornal, hoje praticamente não existe, porque ninguém mais lê jornal, não existe mais banca e tal. Tinha gráfica de formulário contínuo. Lembra do formulário contínuo? As impressorinhas. Aquela impressorinha. Exato. Esses dias eu vi Exato, eu viajando de férias com a família, e aí eu estava numa cidade, de uma cidade para outra, eu peguei o ônibus, e aí eu fui na rodoviária com a minha família, e lá minha filha, na hora de emitir a passagem, era com essa maquininha. Eu peguei, não perdi a oportunidade, falei, filho, ó, tá aqui, ó, formulário, a impressora com agulhas, né? Falei, ela não tinha nem ideia, porque... mas existe ainda. Existe, mas inclusive foi uma das indústrias mais fortes. Essas que eu te falei de Goiânia, ela era uma empresa de formulário contínuo, e você vê, como eu te disse, ela funcionava 24 horas. Caramba, para manter. Eu era, inclusive, na época, um dos poucos funcionários que tinha um pager, lembra do pager? Que era o que o pessoal chamava de bip, que só os médicos tinham. Sim. O nome técnico é pager. Exato. E por quê? Porque eu tinha o meu expediente de 8 horas, mas eu tinha que ficar em QAP 24 horas. A máquina quebrou, já estava
E não, eles iam me buscar em casa, o negócio lá era feio. E era formulário, porque eles forneciam formulário para o governo, para os bancos, todo o banco tinha aquela listagem, né, para saber qual era seu saldo. Exato. O povo mais antigo não vai lembrar disso. Mas, enfim, o povo mais novo, aliás. Mas, enfim. E o formulário contínuo era uma indústria forte. Então, você tinha gráfica de formulário, gráfica de jornal, tem gráfica só de caderno, tipo a Tilibra, só faz caderno. Certo. E a gráfica em geral, aí sim, você tem impressão de convites de casamento, livros, revistas, também caiu bastante, né? As tiragens são menores, até Certo. por conta da questão do desmatamento. Você não pode, claro, nunca se fez papel com árvore nativa, é sempre reflorestamento. Mas ainda há uma pressão até sobre elas. Então, assim, está diminuindo a tiragem. E a internet também, né? Exato. A internet... Os livros virtuais. Virtuais, os e-books, enfim. Os e-books. Então, mas ainda existe. O governo, inclusive, compra muito material impresso. Então, você perguntou como são as máquinas. São impressoras. Certo. Basicamente, impressoras, às vezes, que só imprimem em preto e branco, que são as que fazem, por exemplo, o miolo de livro. Normalmente é só a letra mesmo. Certo. E as impressoras que fazem fotos, né? Que aí são impressoras em 4 cores, preto, amarelo, cian, magenta. Às vezes 5 cores, com uma cor especial, dourada ou prateada. Às vezes 6 cores, tem uma camada de verniz. E tem impressoras com o dobro desse número de cores, porque imprime um lado, vira o papel sozinha e imprime do outro lado. Então tem impressoras de 10 cores. Certo. São impressoras grandes, caríssimas, milhões e milhões de reais aí. Mas que, como vem sofrendo com a internet e tudo, a gente não vê muito investimento nessa área mais. Mas quem tem o parque gráfico instalado precisa de manutenção. Precisa de técnicos. Certo. Técnicos para operar e técnicos para consertar. Tanto mecânicos quanto eletrônicos. Olha só. Então, que interessante passar essa informação aí, né, compartilhar isso, que é uma área que a sociedade como um todo, às vezes, não tem nem ideia, mas que está lá presente o técnico em eletrônica, que é um técnico industrial. E, Andes, você, então, montou a sua empresa, que é a DF Tech, aqui em Brasília. E, naturalmente, você precisou, para atender o governo, em um contrato ou outro, precisou expandir aí, precisou de auxiliares. Precisei. Né? Então você, além de ser um profissional que, pela sua formação, com o seu conhecimento de técnico, teve condições de montar a tua empresa para prestar serviço, ampliando aí a quantidade de serviço a ser prestado, você precisou contratar colegas técnicos para atuarem junto com você, né? Nesse primeiro contrato, eu havia dito que fiquei 5 anos tentando conseguir um contrato. E por licitação é difícil, porque muitas vezes a pessoa que entra com preço muito mais baixo, enfim, falta de conhecimento. Todo começo, ele é complicado por N fatores. Sim. Depois que eu consegui esse contrato, no primeiro contrato eu precisei contratar 2 técnicos, além de mim, porque a gente atendia a imprensa nacional, né, que fazia o diário oficial. Hoje ele é virtual, mas ele era totalmente impresso naquela época. E a imprensa não pode ficar sem atendimento justamente por causa disso. Para uma lei entrar em vigor, ela precisa ser publicada. Sim. E se for sancionada, vai para publicação e a impressora quebra, ainda não é lei. Exato. Só vira lei depois que vai para o diário oficial. Então, você imagina a importância desse contrato. Então, eu precisava realmente ter técnicos para cuidar dos equipamentos, para não deixar uma lei deixar de virar lei por falta da publicação. Exatamente, falta da publicação. Então, de cara, foram logo 2 técnicos. E, eventualmente, em outros serviços, porque como a gente hoje tem uma empresa com uma abrangência grande, tem serviços que eu não tenho formação. E, como foi dito, a gente não pode ficar entrando na área de outros... eu sou o dono da empresa. Não, a gente precisa ter conhecimento. Então, se é uma área que eu não tenho conhecimento, eu não me aventuro. Eu contrato
Um profissional Que é habilitado para aquela área. Isso. Às vezes não é um contrato longo, Uhum. por conta até da especificidade. Às vezes ele vem contratado para executar uma determinada tarefa, mas a gente usa muita mão de obra externa e sempre técnica, Perfeito. nunca leigos que se dizem técnicos, sempre técnico. A gente tem esse Maravilha. cuidado. Maravilha. Então, agora você tem aí exemplos de situações inusitadas, porque, né, você tá aí, formou em 1984. Né? 1984, olha, estava eu lá, agora, mas é assim, a gente vai... 84. 84. Então já são alguns anos aí de caminhada na formação de técnico. E os exemplos, Eanes, do dia a dia ali, dos trabalhos que tem situações Bom, eu vou começar pelo engraçadas. seguinte. Eu vou começar pelo seguinte. A ideia Ah, da pessoa recém-formada. sim, A ideia do Eanes, depois de formado, com o diploma na mão, é que era o técnico entre os técnicos, porque, dada a formação, sim, que era realmente bem criteriosa, bem densa e tudo, eu me senti uma pessoa melhor. Eu entrei com certo. 16 anos, me formei com 18, e de 16, 18 você já amadurece. E ainda fazendo um curso técnico, eu saí de lá me sentindo super-homem. Parecia que todo mundo estava vendo aqui Técnico. que eu era técnico. Em eletrônica. E eu tinha uma certa arrogância, Ah, né? Aquela cristona de galo. Por que eu estou te fazendo todo esse preâmbulo aí, toda essa introdução? ah, Porque no meu primeiro emprego, eu fui trabalhar, eu fui convidado por um amigo para visitar uma empresa de engenharia num sábado. certo. Não sabia que estava sendo avaliado. Hum, Fui de bermuda, de chinelo com esse amigo e conversando com os donos da empresa que estavam trabalhando lá no sábado, não tinha nenhum funcionário, todos também bem à vontade. E eles me avaliando, e eu não estava sabendo. E eu bem à vontade, conversando, você sabe soldar? Tá? Ah, ajuda a gente aqui a fazer essa placa. E pá, me deram um protótipo lá, e eu nem sabia, achei que estava trabalhando. Tá. Beleza. Quando chega no fim desse sábado, ele pega, o dono fala assim, ó, traz seus documentos aí segunda-feira, vem estagiar com a gente. ah. Aí eu me Já senti ficou mais ainda, né? mais ainda. Agora que eu sou o Aí cara. é que vem um detalhe. Ah, Quando chega na segunda-feira, eu entrei numa função que era inferior ao funcionário de menor salário que tinha lá. ah, Porque era uma empresa que trabalhava para empresas estrangeiras, né? Ford, Philco, enfim. E montava-se algumas placas lá. E quem montava essas placas eram funcionárias, mulheres, porque tem mais destreza com a mão e tal. certo. São pessoas que não têm formação técnica, mas foram treinadas e tinham habilidade de fazer aquilo. Eu entrei como auxiliar de uma dessas. Deus. E eu achava que eu ia liderar elas. Não, você vai só inserir os componentes. E isso é legal falar, porque alguns jovens vão estar assistindo a gente. E às vezes a gente tem essa arrogância quando a gente é jovem, a gente acha que porque a gente tem um diploma, seja técnico ou nível superior, a gente está melhor que os outros. Não, aí depende de experiência. Sim. E em princípio eu fiquei um pouco chateado, mas logo em seguida, trabalhando lá, eu entendi que realmente a gente precisa começar por baixo. Você precisa transitar ali e começar para Isso. poder subir, né? Para você ter ideia, eu fiquei Isso. 3 anos nessa empresa e ao final desses 3 anos eu era chefe dessa menina. Olha aí. Mas eu comecei como auxiliar dela. Eu inseria os componentes na placa para ela soldar. Ela tinha uma função acima da minha. Certo. Porque ela que determinava a qualidade, a quantidade de solda e tal. Eu só tinha que inserir os componentes. Era basicamente um ajudantezinho. Aham. Mas eu cresci bastante ali dentro, porque me deram oportunidade por causa da minha formação, mas porque eu tive humildade de não ter arrogância e dizer, nesse Não, lugar eu agora não vou trabalhar porque eu não vou- eu não- sou técnico. Não vou ser contratado como técnico de E imediato. trabalhar para essa mina. Não, a gente tem que começar Exato. por baixo. Então, essa talvez seja uma. Se eu lembrar de outra, Não, eu te. Tá, não, mas beleza. É bom só para a gente estar aqui descontraindo e mostrar
a trajetória de um profissional técnico que começou ali, foi chamado para trabalhar nessa empresa porque tinha formação de técnico e através dessa trajetória ele montou a empresa. E hoje ele também emprega outros colegas técnicos. Sempre. Então, assim, até para dizer, Anderson, porque a mensagem que o nosso canal quer trazer para a sociedade é isso, que o profissional formado como técnico, nós, né, garotos de família humilde e tal, tem condições de fazer uma transição aí de recursos, porque muitos garotos que se formam de famílias bem humildes e por causa do curso técnico consegue um bom emprego, daqui a pouco monta a empresa e melhora o seu padrão de vida. E até ajuda os seus pais, os seus familiares, porque tem essa formação. Exatamente. Eu acho que talvez seja uma das maneiras, porque assim, a gente vê muita gente falando meu filho vai ser jogador de futebol e tal. Beleza. Todo mundo que é menino joga futebol. Sim. Mas a gente tem o quê? Um Neymar, 2 Ronaldinhos. Exato. A gente não tem... Em escala? Em escala não. Mas a gente tem N técnicos em mecânica, N técnicos em construção civil, e todos eles evoluíram por conta da formação, mesmo que, ainda que sejam de família de melhor condição, se o pai deixa uma herança, aquela herança não dura para sempre. O que sustenta essa herança é o conhecimento. Isso. Então, a formação técnica, ela é boa por causa disso, porque ela dá uma estrutura para a pessoa. A minha filha está com 15 anos e vai entrar para a escola técnica, ela está entrando para o IFB. Maravilha. Eu realmente... Eu fiquei apaixonado. IFB é um capítulo à parte, depois a gente até fala sobre isso. Tá. Mas mesmo que ela não venha trabalhar como técnico, a formação muda a vivência que ela vai ter ali, né? Muda, porque você vê que as coisas não são feitas por acaso. Certo. Tudo tem um embasamento técnico, né? Então, pra você ter ideia, ela vai fazer técnica em culinária. Você fala, poxa, mas cozinhar não é coisa que você aprende com mãe e tal? Mas cozinhar tecnicamente, você vai ter que fazer um almoço para 500 pessoas. Certo. A mãe não tem condição de ensinar isso. Exato. Porque aí você vem toda a métrica, quantos quilos disso, quantos tal. A higiene, onde comprar, como quantificar, tudo isso vai ser ensinado lá. Técnica em culinária. Era uma coisa que eu nem sabia que existia. E a minha filha vai... E ela gosta, ela tem aptidão. No colégio lá tem técnico em hotelaria, tem outras coisas, né? É no IFB que ela vai fazer? No IFB. Maravilha. Maravilhoso, colégio maravilhoso. É uma satisfação. Eu formei na escola técnica, que depois virou Cefet, que depois virou Instituto Federal. Não foi aqui em Brasília, mas eu tive a oportunidade de participar do IFB como um dos membros lá de egressos, de técnicos da sociedade, não egressos, de técnicos que a sociedade indica. Eu tive essa oportunidade, convivi ali e é uma escola fantástica, né? Instituto Federal de Brasília. A gente conheceu quando um sobrinho meu estava na escola particular caríssima. Ele estava dando, inclusive, muito trabalho para minha irmã. Certo. Minha irmã inscreveu ele no IFB e ele, meu sobrinho, é aquela coisa da arrogância do jovem. Ele achava que estudar em colégio público era coisa para pobre. Ele evoluiu como pessoa, ele entendeu o que é, ele se formou em hotelaria, se eu não me engano, no IFB, no mesmo IFB que a minha filha vai estudar. E eu, durante o período que ele ficou lá, eu fui convidado várias vezes para apresentações dele e tudo. Escola limpa, professores motivados, certo. Ele ficou encantado, assim, mudou completamente, mudou como pessoa. Certo. Por isso que eu falo dessa formação. Quem bem souber e tiver a oportunidade, mesmo que, não, esse negócio de técnico e tal, eu vou fazer uma faculdade, faça. Mas você não vai fazer segundo grau? Faça um segundo grau técnico na área do que você vai fazer a faculdade. Você quer fazer o quê? Medicina? Faça um técnico em enfermagem. Certo. Faça um técnico em enfermagem. Quando você entrar para a medicina a nível superior, você já é técnico em enfermagem, você já tem uma visão técnica
sobre a sua profissão. Exato. São profissões diferentes, é verdade. Não existe técnico em medicina. Exato. Mas, de qualquer forma, está no caminho a seguir, está na mesma área, né? Assim como um técnico em eletrônica pode fazer engenharia eletrônica. elétrica. Exatamente. E muitos técnicos, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Eu defendi isso desde quando a gente estava na luta do movimento para a criação de um conselho próprio. A gente dá como referência a Alemanha. A Alemanha tem um parque industrial tecnológico bastante avançado, né? Então a gente dava esse exemplo, porque lá na Alemanha muita gente se forma em técnico e ele está feliz em ser técnico. Ele não, tá ótimo, eu vou ganhar um valor que dá para eu sustentar minha família, para eu viver e ser feliz. E não preciso fazer o nível superior. Quem quer fazer o nível superior, perfeito, é bom que a pessoa cresce, engrandece o conhecimento. Mas a formação do curso técnico é uma possibilidade, é o suficiente para a pessoa viver, ter uma boa renda, ter um emprego, ou montar a sua empresa, igual você montou a DF Tech. Então, cada profissional pode ter a possibilidade de montar a sua empresa também. Então, assim, a gente tem conversado aqui no canal iTécnicos, mostrado a gama de possibilidades de que a pessoa que se forma em curso técnico tem. Então, nós temos, você veja que a gente conversou há alguns dias atrás com o técnico em meteorologia. O técnico industrial em meteorologia é aquele responsável por dizer para o piloto como é que estão as condições do tempo e a quantidade de vidas que tem naquele avião, se ele pode pousar ou se ele pode decolar. Então, você veja como é importante e onde que nós estamos em cada área da sociedade. Todos os segmentos. Realmente a sociedade ela não tem essa noção. Eu digo assim, meu pai era técnico em contabilidade e criou a gente como técnico. Só depois que depois que eu me tornei técnico, é que ele foi fazer uma faculdade de contabilidade. Meu pai já tinha quase 50 anos quando foi para a faculdade fazer contabilidade em nível superior. E ele fez mais por satisfação, né, porque na época que ele, né, cresceu e tudo, ter um curso superior era uma coisa impensável. Então ele fez mais por satisfação, tanto é que nunca exerceu contador de nível superior. Ele se aposentou como técnico. Ele formou em contador, mas ele era funcionário do INCRA e ele nunca prestou concurso para contador e tudo, mas ele tinha essa coisa que na época dele era necessário ter um curso superior. Eu nunca senti essa vontade, não desprezo, muito pelo contrário, tem que ter, né? A gente tem que ter os cursos superiores, os engenheiros, né, o que é relativo à minha área, mas em todos os níveis superiores, eu nunca senti vontade. Perfeito. E está aí vivendo, está com a tua empresa e está satisfeito. Perfeito. Que maravilha. Muito bem. Eanes, muito bom te receber aqui, ouvir aí a tua história, a tua trajetória. Você tem aí os nossos microfones para mandar a tua mensagem, ver aí, fazer tuas palavras finais para os nossos colegas técnicos. E para aquele garoto que está pensando em fazer o curso técnico, fale aí, dê o seu depoimento para ele. Então, eu não preparei nada, mas vamos lá. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu brinquei com eletrônica quando era criança. A gente falou em revistas aqui. Tinha as revistas Saber Eletrônica, Nova Eletrônica, Beabá da Eletrônica, eram vendidas em banca. E eu brincava com a eletrônica como se fosse um brinquedo. Acabei fazendo um curso técnico. Me sustentei disso, sustento minha família, sustento outras famílias. Então, a formação técnica, ela não precisa ser uma coisa dura, chata, pode ser prazerosa, como eu falei aqui nesse podcast. Eu trabalho com eletrônica durante a semana e nos fins de semana eu vou brincar. Eu gosto de som antigo, não ganho dinheiro com som, eu vou fazer por gosto, eu gosto da minha profissão. Então, escolha uma área técnica que é uma área do seu prazer, porque a sociedade precisa de técnicos nessa área. Seja qual for a área, a sociedade precisa de técnicos nessa área. Escolha uma área que você gosta e faça um curso técnico. O segundo grau é bacana, como é que chama hoje? Nível médio. Nível médio, exatamente. Exatamente, na minha época é segundo grau. Exatamente. O nível médio é legal, mas você vai chegar numa faculdade, eu quero fazer uma faculdade. Eu vou fazer uma faculdade
numa determinada área, chegando sem saber nada, faça um curso técnico como preparatório da faculdade. Quem sabe você até desiste da faculdade e continua só como técnico, mas o curso técnico é extremamente necessário para você e para a sociedade. Maravilha, Enes. Muito obrigado aí pelas suas palavras, pelo teu exemplo, pela tua trajetória, né? Pela história de vida que você tem como técnico e compartilhou aqui conosco. Então, você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, a gente te agradece aí pela audiência, te agradece aí porque você está inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clica no sininho e compartilhe. E olha, nós aqui, a filosofia, a intenção do nosso canal iTécnicos é permitir que você, técnico industrial, que tenha aí interesse em algum segmento, possa, através aqui no futuro, ter uma qualificação. A gente vai oferecer, viu, Enes? Cursos para aqueles profissionais, por exemplo, ó, na área de gráficas. De repente o Eanes tem interesse em fazer um curso para qualificar uma galera que tem interesse em entrar. Tá precisando. Então, aqui no iTécnico você vai ter essa oportunidade. Continue acompanhando a nossa rede, que é feita aí o nosso portal, que é o Instagram, o canal do YouTube e a nossa página na internet, que você vai ter grandes possibilidades de melhorar o teu conhecimento como técnico industrial. Então, mais uma vez, Eanes, muito obrigado pela tua presença. Ficamos muito honrados com vocês ter dedicado aqui parte do teu dia conosco. E agradecemos também você que acompanhou. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.